Boa tarde, ou um final de tarde, na verdade, hein? Como estão? Tudo bem? Tudo ótimo, novamente. A pergunta não é se está tudo tranquilo, não, nunca está tranquilo, mas espero que todos estejam bem, né, com a inteligência emocional em dia, porque se faz necessário, o teste é constante, né? Então é bom a gente exercer a inteligência emocional, coisa que, de certa forma, eu, sinceramente, não sou o mais indicado de todos. De toda forma, me parece que vai se fazer necessário mais uma vez. Então, sejam muito bem-vindos, espero que estejam preparados quanto à parte do skill técnico e a parte também dos soft skills, como diz o mercado, né? Muito bem, o pessoal está chegando aí aos poucos, então a gente vai dando aquela enrolada inicial para que todos possam, de fato, estar junto conosco aqui. A gente está vendo aqui que o pessoal está ainda retornando aqui a nossa sala, que ficou aberta o dia todo, né? Dia intenso de discussões. Nossa, olha só, Léo Sinese passando por aqui. Léo Sinese, conheço há muito tempo atrás, um dos primeiros clientes do escritório. Dr. Ricardo, que é sócio do escritório desde o início, conhece a Cenarium. Léo Sinese, daquela época, está aparecendo por aqui. Faz tempo já, hein? É verdade, é verdade. E vou continuar aqui, então, enrolando mais um pouquinho, para que todos possam fazer parte aqui, né, do nosso bate-papo. E aí a gente possa, então, começar, assim que possível, essa nossa última live do dia. A gente teve uma série de 3 lives. A primeira foi justamente dando aí alguma orientação para as empresas de micro e pequeno porte. Depois tivemos eu e o Dr. João Pedro, falando das empresas de médio porte. E hoje agora a gente vai finalizar falando das empresas de grande porte. A gente, como profissional de privacidade de dados, a gente vem atuando fortemente aí em empresas com portes distintos, e a gente sabe que as necessidades são distintas e as dificuldades também, né? As de micro e pequeno porte têm dificuldades, diria, no sentido de porte mesmo, de volume de processos, né, na maioria das vezes menor, mas o orçamento também é menor, e aí torna o projeto difícil. As de médio porte têm uma outra dificuldade, elas não vão ter as facilidades da micro e pequena, mas também não tem o orçamento das grandes, então ela fica ali no limbo. E as de grande porte, já adianto para vocês, têm outras dificuldades, por mais que elas tenham orçamento. Elas têm a dificuldade que, invariavelmente, por serem empresas de grande porte, elas têm marcas de projeção maior no mercado, e essas marcas certamente estarão mais expostas comparada com as outras. Então, essa é uma dificuldade inicial das empresas de grande porte, porque elas acabam entrando ali no olho do furacão antes do que as outras, em razão da relevância da marca das empresas de grande porte, e a dificuldade é ter um prazo muito pequeno de praticamente adequação, quer dizer, esse prazo ele não existe, né? É engraçado que uma das piadas que começou a surgir no ambiente de privacidade de dados é que, em razão, né, do período de sanção por parte da presidência era de 15 dias úteis, de que o prazo de adequação passou a ser de 15 dias úteis. Se for assim, esse prazo já está menor, nem 15 dias úteis nós temos mais para nos adequar. Então, o desafio é grande, não é algo fácil, por isso que a gente vai seguir aqui, no final dessa maratona que a gente topou, que nós organizamos, e que fico muito feliz, porque a repercussão tem sido muito grande. Eu já recebi aqui 7 ligações de empresas que assistiram as 2 primeiras hoje, procurando algum tipo de orientação nesse sentido, porque, de fato, estão sofrendo ali, na ponta, as dificuldades das suas adequações. Aqui a gente vai seguir, basicamente, da mesma forma. A gente vai, então, colocar aquilo que a gente acha que é mais preemente e urgente, em razão da iminente entrada em vigor da LGPD, para depois a gente ir para um ponto final daquilo que seria o mais adequado em um segundo momento se fazer.
sempre lembrando que esta sugestão é em razão do atual cenário, de que ela não é uma adequação completa, de que ela por si só não adequa à empresa, mas são boas práticas num primeiro momento que a gente sugere aí para as empresas, tá bom? Bom, como eu disse, eu ia enrolar um pouquinho, já enrolei o suficiente, então agora eu vou deixar com vocês para darem continuidade aí, tá bom? Legal. Boa tarde, pessoal. Eu queria acrescentar aí na sua fala, Dr. Márcio Cotes, que também existe uma dificuldade superior aí para as grandes empresas, são diferentes as dificuldades, né? Mas uma das dificuldades que a gente enxerga também é que a grande empresa acaba puxando uma fila com ela, né? Então, a gente tem... O cenário ideal seria que todo mundo estivesse se adequando, todo mundo estivesse preocupado com o tema, né? Mas a grande empresa, às vezes, ela está preocupada, ela consulta os prestadores de serviço e os prestadores não estão preocupados. Então, você acaba tendo que dispensar mais recurso, né? Mais tempo para conseguir puxar essas empresas, né, para o mesmo nível de maturidade ou parecido com aquilo que você tem. E isso acaba desgastando muito a estrutura interna também. Então, quantas demandas a gente não tem internamente de grandes empresas falando, olha, o meu prestador de serviço está perguntando um monte de coisa. Mas por que está perguntando? Porque o prestador não se inteirou, não quer saber da lei. Quer saber de prestar o serviço. Às vezes ele não tem nem tempo para fazer isso. E uma coisa que a gente falou na primeira, né, a primeira apresentação das pequenas empresas, das microempresas, é que às vezes o nosso sonho é prestar o serviço para a grande empresa. Né, ser reconhecido no mercado como, poxa, estou prestando o serviço para aquela empresa. Só que se a gente não se preparar, a possibilidade disso acontecer é muito baixa, né? Principalmente agora com o tratamento de dados sendo regulado por uma lei. Então, é aquilo, gente, às vezes é uma questão de sobrevivência para as pequenas e médias, e para a grande pode não ser uma questão de sobrevivência, mas uma questão muito mais interna ali de permanecer dentro, né, da legalidade, e a empresa não pode correr o risco de estar fora disso, né? Com esse nome, com essa relevância de marca e assim por diante. Né? Bom, gente, falando um pouquinho sobre o nosso tema, né? Quem percorreu os dois primeiros temas com a gente vai reconhecer esse slide, né? A gente preferiu manter, né, os grandes pilares, mas desenvolvendo, né, no nosso discurso aquilo que é essencial para cada um dos tipos de empresas que a gente tenta alcançar, né, considerando o porte de cada uma. Né? E esse primeiro, né, talvez a gente passe um pouco até mais rápido em relação a isso, né, João? Mas a gente falou bastante já nesse primeiro item, né? E esse primeiro item é extremamente importante. Por quê? Porque é o front-end da empresa, aquilo que as pessoas veem quando enxergam a empresa, né? Quando procuram a empresa no Google, quando querem conhecer mais sobre a sua empresa, aquilo que eles veem, aquilo que está disponível para o público, né? E a gente está chamando aí de front-end, né, da empresa, ou aspectos visíveis da empresa, né? Queria ouvir de você, JP, o que você acha sobre isso, né? Sobre essa questão de parecer adequado num momento como esse, de tantas incertezas, de tantos problemas que a gente tem encontrado, né? Bom, boa tarde, doutor. Novamente, boa tarde quem está assistindo a gente. Novamente, já é a terceira vez que vocês me veem aqui hoje. Já está um pouco enjoado de mim, mas vamos lá. Bom, a gente elencou os tópicos parecidos para falar das pequenas, das médias e das grandes empresas. Porque os desafios são os mesmos, ou na verdade as obrigações são as mesmas, mas os desafios são diversos. Na verdade, o desafio vai aumentando conforme o porte da empresa. Sobre a questão do aparentar ser, ou do aparentar estar adequado, ele é fundamental para as empresas de todos os portes, mas para a empresa de grande porte, ela é ainda mais fundamental. Afinal, a empresa de grande porte, por ter esse grande renome, por exemplo, ela faz com que as pessoas que com ela interagem esperem a sua adequação. Isso é muito comum nos projetos de adequação que a gente toca. Por exemplo, a gente tocou alguns projetos de varejo, né? Supermercado, atacado, etc. E uma questão comum em algumas reuniões, principalmente com as áreas internas, era, mas a gente consultou a política de não sei quem, de não sei qual supermercado gigantesco multinacional, e lá estava assim.
Não, então, não é porque é uma grande empresa que ela está efetivamente adequada, mas as pessoas que com ela se relacionam assim esperam. Então, a cobrança também é maior. Pensando ainda em grandes empresas, pelo volume, né, de negócios, pelo volume de clientes, pelo volume de dados, a questão do atendimento dos direitos do titular, que é o que está também nesse front-end que a gente precisa, se torna um pouco mais complexa. A gente tem a possibilidade de que as requisições de direitos do titular sejam utilizadas como um ataque. Como assim? Eu explico. Se em tecnologia a gente tem o ataque DDoS, o ataque de negação de serviço, um excessivo volume de requerimentos de titular feitos de uma hora para outra pode ser caracterizado como um ataque de negação de serviço. E no exterior existem portais, ferramentas, sites para que isso seja feito. Então você não gosta de uma empresa, você vai lá e submete. Imagine uma grande companhia telefônica, por exemplo, recebendo uma enxurrada de solicitações de acesso dos seus titulares. Ao receber isso e não ter um framework, não ter um procedimento, não ter um canal, não ter um processo estabelecido para atendimento, a gente vai combinar no quê? Numa negação de serviço. Vai ser tanto requerimento de acesso que a empresa não dá vazão em atender, e aí gera a possibilidade de que as pessoas busquem, em um primeiro momento, ações judiciais ou até administrativas, e num segundo momento, com a autoridade nacional, busquem a aplicação daquelas medidas, daquelas penalidades administrativas. Então, no contexto da grande empresa, o fato de parecer estar adequado é mandatório, afinal, as pessoas dela esperam isso, a pessoa vai entrar no site da grande empresa de telefonia, no site do grande prestador de serviço, do grande e-commerce, etc., e espera encontrar lá uma empresa adequada, afinal, são grandes empresas, não teriam desculpas relacionadas a budget, ou a tempo, ou a conhecimento, até porque muitas têm matriz no exterior. Então, resumindo, por N motivos diferentes, a grande empresa tem uma obrigação ainda maior de parecer adequada, além de se adequar, obviamente, mas como a gente fala aqui neste momento, é bom ressaltar, quando a gente fala de medidas emergenciais, o parecer adequado é fundamental, sob pena de sofrer, por exemplo, essas solicitações, requerimentos em massa sobre direitos, com vistas que ela justamente não os atenda e assim incida em algum descumprimento legal. Muito bom, bem interessante. É aquilo que eu comentei logo no início, né? As grandes marcas, elas gozam da parte boa de serem reconhecidas, mas, ao mesmo tempo, elas acabam sendo expostas a situações como esta, uma vez que o mercado espera já um nível de governança corporativa já mais maduro, e LGPD ela passa a ser mais uma obrigação que essas empresas precisam cumprir, né? Acho que você abordou também um ponto muito interessante aí, João, que é essa questão que, infelizmente, parte do mercado acaba sofrendo daquilo que eu chamo de benchmark jurídico, e que não é uma coisa boa, né? Então, o meu concorrente faz assim, eu entrei lá e vi uma política de privacidade, então eu vou fazer igual. O seu concorrente faz errado e você vai lá e faz errado também. Não existe benchmark jurídico. O benchmark ele tem que ser feito com a lei, né? Eu preciso verificar o que está na lei e ver como é que isto tem que ser melhor implantado, digamos assim, dentro da minha operação e dentro da minha realidade. Então, o Ctrl-C, Ctrl-V, nesse sentido, não adianta. Até porque tem alguns processos internos que você não vai ter conhecimento. Independente se o seu concorrente tem um nível de maturidade, de segurança de informação, de cultura, de proteção de dados muito maior que a sua, e você vai tomar ali algumas posturas que são mero paliativos, meramente paliativa, e que não vai resolver a questão como um todo, né? Então, eu também acho que isso é importante, e tem, sim, do ponto de vista de uma imagem, uma expectativa por parte do mercado, e eu acho que até das autoridades. Eu lembro de ter participado de 2 reuniões na Casa Civil sobre... o tema era como estruturar e qual que seria a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o que se discutiu lá foi que pode ser que a fiscalização ela seja verticalizada por setores, e alguns setores serão os primeiros a serem fiscalizados, como o e-commerce, que é um dos primeiros setores que pode, eventualmente, dependendo de quem vai assumir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, serem os primeiros a serem fiscalizados. Então, os grandes e-commerces têm uma tendência a sofrerem mais nessa fase inicial, digamos assim. Alguma coisa a complementar, doutor Ricardo?
Doutor Ricardo, o seu áudio está mudo e eu estou preocupado aqui porque tem gente dando boa tarde falando quem mais está pensando em se matar. Né? Calma, gente, não precisa, não é para tanto, mas, enfim, é um tsunami que há 4 anos a gente já havia comentando aí que uma hora ia chegar na praia e quem ficar na praia corre o risco realmente de sofrer com o tsunami. Vamos lá, doutor Ricardo. Não, em relação ainda a essa questão da imagem e da verticalização, a gente tem que entender também que a autoridade ela é composta por pessoas, né? Então, quando você pensa em pessoas, vamos pensar o seguinte: hoje eu vou atuar sobre serviços ligados à saúde, né? Vamos pensar laboratórios. Quando eu penso em laboratório, eu penso em quem, né? Então, a própria imagem da empresa, né, que ela constrói a tão duras penas, serve justamente de um chamariz, né, pelo porte, pela credibilidade, às vezes, que passa. Então, o fiscal, poxa, acho que vou conversar com um encarregado de determinada empresa. Então, a própria estrutura, né, a própria imagem da empresa acaba sendo, por ser mais visível, sendo talvez uma das primeiras a serem escolhidas dentro de um nicho de negócio. Isso vai ser natural também. Então, ao contrário das pequenas ou médias empresas que eventualmente podem estar escondidas no mato, né, cheio de outros players e tal, a grande empresa nem sempre consegue fazer isso. Né? Se eu quero adquirir um produto, se eu quero adquirir um serviço, geralmente vem na cabeça das pessoas já uma marca. Né? E a construção dessa marca passa por isso, atrair também outros tipos de atenção. E aí a questão da fiscalização também, né? E a gente já vem enxergando isso que você está comentando, né, por parte de algumas atuações de ministérios públicos estaduais, né, que já estão aí com alguns inquéritos civis, alguns TACs sendo assinados junto a empresas de grande porte. Né, então a gente não precisa esperar a autoridade para que esse problema ocorra, né? O próprio PROCON vem tendo atuação em cima também de empresas de grande porte. E a gente sabe que isso também vai acontecer com as ações individuais, né? Não é à toa que em São Paulo uma construtora já tem uma liminar ali, se certo ou errado a gente não vai entrar no mérito, mas é notícia, é fato, uma liminar pedindo para que não se compartilhasse os dados, de novo, eu não sei se isso ocorria, com empresas de imóveis planejados. Então, a fiscalização quanto ao cumprimento da lei, ela pode ser administrativa, mas ela ocorre de outras formas também, e ela já vem ocorrendo. Então, feita essa observação quanto ao grande, né, o quanto que ele acaba se expondo nesse sentido, eu acho que as dicas que foram colocadas aqui durante o dia, para quem não participou, que é inicialmente, logo de início, no primeiro dia de vigência da lei, já ter ali implantadas algumas rotinas, alguns papéis, algumas pessoas, né? É fundamental para você já aparentar e, de fato, ter ali canais de atendimento aos titulares dos dados. Então, só fazendo aqui, se vocês me permitem, dando um overview dessa primeira fase, né, que seria uma fase quase que emergencial, a indicação, obviamente, do encarregado de dados, isso é fundamental. A gente já entrou numa discussão aqui durante o dia se o DPO, que é o encarregado de dados, para aqueles que não sabem, as empresas que tratam dados, na sua maioria, isso ainda carece, quem vai ficar de fora de uma regulamentação, mas como não há, então acaba sendo todo mundo que trata dado pessoal, vai ter que indicar um profissional que é o DPO, ou uma empresa terceirizada que exerça o papel de DPO, que é o Data Protection Officer, que basicamente tem 3 funções: ajudar a empresa a cumprir com a LGPD, ser o canal de comunicação com os titulares de dados e o canal de comunicação com os órgãos de fiscalização. A grosso modo, é isto que faz o DPO, e se você não tiver indicado o DPO, já vou perceber que alguma coisa já está errada ali, né? A segunda sugestão é a criação de canal de comunicação com os titulares de dados, né? A partir do primeiro dia de vigência, você corre o risco de ter solicitações por parte dos titulares. Você é um grande varejo, uma rede de supermercado, uma rede de franquias, você, sei lá, um grande hospital, uma grande instituição financeira, plano de saúde,
você corre o risco de, no primeiro dia, ter requisições feitas por parte dos titulares, e se você não tem um canal de comunicação com o DPO, e nem um canal interno, OIM, Organização e Métodos, processos internos estabelecidos para atender essa demanda do titular, você também corre risco, né? É óbvio que nessa vertente, nessa vertical, com relação ao atendimento dos direitos dos titulares, as empresas de grande porte, apesar do volume ser maior, ele talvez tenha a facilidade do recurso e contratar ferramentas que ajudam nesta gestão dos direitos dos titulares. Para quem não sabe, está chegando agora, existem ferramentas no mercado que ajudam na gestão destas obrigações que a LGPD traz para as empresas. É óbvio que empresas micro e pequenas e de médio porte, às vezes não tem budget para isso, apesar de ter algumas ferramentas boas de um custo menor, que talvez uma de médio porte pudesse contratar, mas tem algumas ferramentas muito boas que podem ajudar nessa questão da gestão do direito do titular. Outra sugestão aqui, que também seria premente, fundamental logo no início, é fazer uma revisão e publicação das suas novas políticas de privacidade de dados, né? Uma vez que políticas de privacidade antigas, antes da LGPD, elas não atendem à lei. E uma mera leitura é o suficiente para você identificar que aquela política de privacidade não está adequada. O exemplo que eu costumo dar é, se eu encontrar lá na sua política de privacidade termos que são comuns hoje em dia, do tipo, coletamos e tratamos aí os cookies para melhorar a experiência do usuário, isso é entregar, de certa forma, de que você não está adequado à LGPD, porque isso não cumpre com o direito da transparência e o princípio da transparência e da finalidade. Então, a gente precisa também trabalhar de forma emergencial na política de privacidade da grande empresa, né? Fora isso, revisão dos termos, dos textos públicos, né? É o que o doutor Ricardo chama de o peixe morre pela boca, né? A gente tem aí, está disparando um monte de documento, informação nos sites, nos e-mails, e que muitas das vezes não consideravam a privacidade. Não tinham a privacidade no centro da discussão daquilo que se propunha. É porque eu quero vender mais, eu quero converter mais, né? Este era o foco. A gente tem que continuar com esse foco, mas também considerando privacidade. Então, talvez a gente tenha que rever esse material todo que a gente coloca no mercado para ver se a gente não está fazendo prova contra nós mesmos e entregando de que ainda não estamos adequados à LGPD, né? Por fim, logo no primeiro dia, como sugestão, é facilitar o opt-out. Todo mundo que não quiser fazer parte da sua base, é um direito dele, e certamente esse será um dos primeiros direitos que serão exercidos, né? Todo mundo falando, né, eu não quero fazer parte da sua base telemarketing que me liga toda hora, me oferecendo produto que eu não quero. Agora eu tenho uma lei para fazer o meu opt-out. E isso precisa estar muito bem estruturado, porque é muito provável que você tenha uma demanda forte aí, logo no primeiro dia de vigência da lei, tá? Estou fazendo aqui um overview do emergencial. Se vocês me perguntarem, mas dentro de um projeto normal, quando é que isso entraria? São coisas que a gente estaria colocando lá no meio do projeto. Depois do projeto ter transcorrido aí 55%, 60% do projeto, a gente estaria entrando nisso. Porque a primeira fase, que é uma fase intensa, que é uma fase demorada, é a fase do assessment, do levantamento. Não há mais tempo para fazer o levantamento em poucas semanas. Então, isto aqui é o emergencial que a gente já faria na fase de adequação, para, ao fazer isso, minimamente a gente dar um atendimento para depois se preocupar com o projeto como um todo. Doutores, alguma coisa a acrescentar com relação a essa primeira fase? Eu gostaria de fazer um comentário sobre a indicação e a publicação do encarregado no caso das grandes empresas. Bom, para a pequena empresa, a gente entende que sim, é muito difícil, é meio absurdo solicitar que toda a empresa tenha um encarregado. Para as médias empresas, a gente vislumbra que, muito dependendo da atividade, mas aí até pelo porte ser médio, faz sentido, e faz sentido até pensar no contratar um DPO como um serviço. Agora, do meu ponto de vista, quando a gente vai falar de grandes empresas, a indicação do encarregado não deveria seguir pelo caminho de contratar um terceiro.
Eu explico por quê. O primeiro porquê, a primeira razão é na questão da necessidade de se criar uma cultura de privacidade. Bom, a grande empresa detém mais meios do que as pequenas e as médias, quanto a budget, quanto a esforços, quanto a dispêndio financeiro. E a necessidade de criação de uma cultura de proteção de dados, ela acompanha a lei. Se adequar à LGPD não quer dizer fazer um processo que tem começo, meio e fim. Na verdade, o fim nunca chega, o fim é atualizado constantemente. O fim vai vir com regulamentações, atrás de regulamentações, mudanças de entendimento, e essa evolução é constante. A grande empresa, ao colocar um prestador de serviço, um DPO, encarregado totalmente terceirizado, o que ela demonstra para o mercado, o que ela demonstra para os seus consumidores, é que a privacidade não faz parte de sua cultura. Então, é a mesma coisa do que contratar um serviço meio e não fim, né? Quando você contrata alguém para ficar na copa da empresa ou para fazer a limpeza, é porque o seu negócio não tem a ver com a limpeza, o seu negócio tem a ver com produzir produtos, vender e etc. E seria o mesmo com a privacidade. Você estaria colocando um prestador de serviço, um facilities para lidar com sua privacidade. A grande empresa, em questão de imagem, deveria, na melhor das hipóteses, nomear um encarregado efetivo. Isso demonstra, isso passa para o mercado a mensagem de que sim, a privacidade faz parte de nossa cultura, a gente está trazendo isso para dentro, isso faz parte do nosso core, isso aqui não é um puxadinho, não é uma adaptação. Entendemos que o mundo mudou, que os dados são o novo petróleo, como dizem por aí, e entendemos que a privacidade é um valor importante, faz parte da nossa missão, visão e valores. Por isso, temos essa função interna. Obviamente, talvez não tenhamos todos os profissionais capacitados para isso dentro da própria organização. Talvez não seja de interesse contratar alguém para exercer essa posição, até em razão do momento que vivemos. Porém, é por isso que a gente propõe a questão da operação assistida, de ter um encarregado interno, uma pessoa efetivamente destinada a cumprir essa função, com um apoio técnico, um apoio especializado, para que ela tenha essa curva de aprendizado, para que a empresa comece a internalizar a privacidade dentro dos seus processos, dentro da sua cultura. Então, pensando em grande empresa, pensando em mercado e pensando no que vem acontecendo no mundo, pensando nas maiores empresas do mundo, que vem adotando até o discurso de que a privacidade é muito importante, essas discussões têm sido cada vez mais acaloradas. Para a grande empresa, o interessante é ter um encarregado efetivamente. Se o caso, contratar uma operação assistida para auxiliá-lo, mas deixar na mão de terceiros, no caso, uma grande empresa que não teria motivos lógicos para fazê-lo, ou motivos de fácil compreensão, para mim parece transformar a privacidade em mais um facilities, mais um controle de portaria, e não dar ao tema a importância devida. É isso que eu gostaria de pontuar aqui nesse ponto. Eu concordo plenamente. Eu também acho que empresas de grande porte, de fato, nem que seja uma operação assistida, precisa indicar alguém internamente como DPO ou ter a sua área de privacidade até para mandar um recado para o mercado que aquilo é relevante para ela. Essa é a minha opinião. Mas, de toda forma, também, se for para o DPO as a Service, então que, por favor, contrate consultorias que, de fato, levem a privacidade a sério e que possam agregar, de fato, na sua consultoria como um DPO as a Service, porque isso também pode mandar um recado de que ele respeita a privacidade a partir do momento que ele foi buscar alguém altamente capacitado para isso, né? Então, eu acho que isso também é relevante aqui. Só aproveitando, antes da gente ir para o segundo ponto, que é o ponto de segurança de informação, porque não adianta a gente ter posturas emergenciais para atender algumas obrigações que nós temos se o dado, né, vazar. Então, logo na sequência, a gente vai para a parte de segurança, mas antes aqui, respondendo uma pergunta do Rodrigo, como está sendo o entendimento jurídico com relação ao enriquecimento de dados que ocorrem em empresas de cobrança? Isso é um ponto muito interessante, a gente ajudou a fundar, ajudou tecnicamente, tá? Nós não somos os fundadores. O mercado quis fundar a Associação Nacional dos Birôs de Informação, nós acabamos ajudando tecnicamente. Então, os birôs de informação que tem o core business, né, o tratamento de dados e fornecer dados para várias finalidades, tem como um dos seus principais nichos de atuação o pessoal de cobrança. Cobrança, ela pode ter algumas bases jurídicas, dependendo do entendimento, que vai desde o exercício regular do direito
como legítimo interesse. Que a gente não vai entrar aqui muito nas questões técnicas, mas que tem, eventualmente, ali, Rodrigo, possibilidades, dependendo do contexto, por isso que a questão ela é legal, é uma lei, né, de algumas análises com relação a situações que possam resolver aí essa questão de perguntas. Muito bem. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. Tem algumas perguntas aqui que me parecem pertinentes, como, por exemplo, como está a questão de sequestro de bancos de dados das empresas penalizadas. A gente tem que lembrar que uma das disposições da LGPD é que se você comprova que você não foi negligente, imprudente ou agiu com imperícia, né, ele pode, de fato, ter as multas mitigadas. Então, criar evidências de um programa de compliance à lei pode, de fato, mitigar as suas multas. Então, por mais que, eventualmente, você sofra um ransomware ou algo que o valha, você pode ter a sua penalidade mitigada se, porventura, você comprovar ali num programa de evidências de um programa de compliance, ok? Muito bem. Então, seguindo aqui com aquilo que a gente programou, vamos falar um pouco de segurança de informação, que envolve muito questão de cultura. Cultura é fundamental, é essencial, né? Mudança de cultura, seja para qualquer nível intelectual ou social. Nós temos técnicas, né, para qualquer bom profissional, a gente sabe que pode, de fato, mudar, né, a postura de pessoas que estejam dispostas a terem uma postura mais adequada, né, independente do seu intelecto, também quanto a hard skills no convívio com pessoas. Então, a gente vai falar um pouco de cultura dos colaboradores, né, que é fundamental para a gente ter um ambiente de segurança adequado. Vamos falar de segurança, então? Bom, falando um pouquinho sobre... Vou começar, mas eu sei que esse tema é a menina dos olhos do João Pedro, mas só provocando um pouquinho, né? Essa questão da PSI, né? E daí eu vou até fazer indicar aí que na primeira palestra que a gente deu para micro e pequena empresa, né? Alguém nos questionou, mas está falando de antivírus, como assim, né? Mas por que a gente não falou de política de segurança da informação para pequena e microempresa? Porque não é fácil implementar uma política de segurança da informação, né? Custa dinheiro, custa esforço, né, de pessoas. Então, para a grande empresa, não é uma opção não ter uma PSI. Então, por isso que a gente não está falando, crie uma PSI. Não é criar uma PSI, é revisar a sua PSI. Se você não tem uma PSI, então já toma cuidado, porque já tem uma coisa muito errada, né? E aí, até voltando a uma pergunta que foi feita anteriormente sobre como criar essa cultura, a gente já passou por desafios assim com PSI, né? Com segurança da informação. Então, é aquilo, gente, você tem que ir batendo na cabeça das pessoas e incentivando elas, né? E agregando conhecimento até que elas vão, uma hora, começar a agir de uma forma segura, né? Infelizmente, isso às vezes se dá por questões, se dá pela dor, né? Não pelo amor. Então, às vezes, a empresa tem arquivos sequestrados, às vezes a empresa, né, acaba tendo um trojão lá instalado, roubando informação. Você pode ter N questões, né? E isso aí, às vezes, incentiva a empresa a ter a PSI. Mas o fato eu não preciso esperar acontecer, né, o problema para pensar em segurança da informação. E aí, quando a gente enxerga a segurança da informação, a política, a gente também tem que considerar que ela deve abranger também tratamento de dados pessoais, ou pelo menos indicar onde deve ser encontrada uma regra como essa, né? Seria muito ruim, por exemplo, um colaborador, né, ele querer saber qual que é a forma segura de fazer uma determinada ação com dado pessoal e não conseguir essa informação em lugar nenhum, né? Então, a PSI serve para isso, para orientar, para trazer regras mais claras, né? Para proibir algumas ações, né? Por outro lado, a gente tem clientes que, por exemplo, não gostam do termo proibir. Não gosto de proibir, eu gosto de educar. Mas vai ter coisa, gente, que vocês vão ter que proibir. Não tem jeito, né? Por quê? Porque vocês têm que preservar a segurança dessa informação, que é, como o João falou, aí, talvez o novo petróleo dessa nova era da economia digital, né? E aí, falando um pouquinho sobre ferramentas de segurança, João, acho que você poderia falar com mais propriedade do que eu.
da importância da gente ter também esse investimento, né, focado em ferramenta, né? Porque só um papel, né, só uma política de segurança com um papel ou uma coisa que o empregado assina quando entra na empresa, isso não resolve nada, né? Exatamente, doutor. A própria lei geral de proteção de dados deixa isso bem claro, né? Ela fala diversos pontos sobre medidas técnicas e administrativas, né? Então, como medida administrativa, a gente elabora política, a gente faz treinamento, a gente educa, a gente conscientiza aqui, cria material visual, material gráfico para colocar pela empresa, para dar essa visibilidade para as pessoas, para reforçar. Mas, de outro lado, a gente tem a necessidade, muitas vezes, de adoção de medidas técnicas, né? E aí é outra questão que é independentemente do seu cliente, né? Você pode ser B2C, pode ser B2B, mas quando você é uma grande empresa, mesmo que você atue com o mercado corporativo, com pessoas jurídicas, do outro lado, você tem um elevado número de colaboradores, então você também tem que garantir a proteção dos dados pessoais dessa pessoa. A gente alcança a garantia de privacidade ao proteger as informações de acessos indevidos, de afetação em sua integridade, de afetação em sua disponibilidade. E essas ferramentas vão ser as mais variadas. Falando de grandes empresas, a gente tem a possibilidade de pensar no DLP, né, na ferramenta de Data Loss Prevention, algo específico para evitar essa perda de dados, que costuma ser uma ferramenta de um alto grau de investimento, e por isso a gente fala mais disso para grandes empresas. Mas além das ferramentas, independentemente de quais serão aplicadas e em que hipóteses, é fundamental, de novo, o treinamento e o estabelecimento de regras, e para mim até mais do que ferramentas. Obviamente que a ferramenta, não existe ferramenta infalível e nem toda a medida técnica vai ser suficiente para evitar o mau uso da tecnologia. No contexto de uma grande empresa, pelo volume de informações, as ferramentas podem se fazer mais necessárias, até porque a gente vai ter mais níveis de acesso, mais cargo, pessoas com equipamentos corporativos, pessoas sem equipamentos corporativos, e toda essa contextualização que a gente tem que fazer caso a caso vai demandar a utilização de ferramentas diversas. A mesma coisa quando a gente pode pensar em relação ao tipo de dado que é tratado. Se eu sou um grande player da saúde suplementar, eu vou ter grande tráfego de dados sensíveis, e aí eu tenho que ter ferramentas ainda mais robustas do que se eu sou uma grande vendedora de aço, porque eu vou ter poucos dados de titulares externos. Então, tudo isso tem que ser pensado, mas a ferramenta não caminha sozinha, então não basta investir em ferramenta, e para mim, eu sempre gosto de bater a questão do treinamento, porque na prática a gente vê que a cultura de segurança da informação é fraca. Como o Dr. Ricardo disse, o colaborador entra na empresa, assina um documento no primeiro dia e nunca mais. Pior, a gente elenca aí a revisão da PSI, mas tem muita empresa grande que não tem PSI, aí a gente tem que voltar 10 passos atrás, porque a situação é muito pior. A gente tem, principalmente agora com essa cultura mais moderna, de facilitar, de desburocratizar as coisas, se a gente não tem normas claras, a gente tem diversas vulnerabilidades a serem exploradas. Então, dentro do contexto de uma PSI, é importante que essa PSI seja revisada, inclusive, para ser moderna, para versar sobre outras coisas que uma PSI de 4, 5 anos atrás não ia versar. Se você vai falar utilização de aplicativo móvel, política de bring your own device, que agora a gente está no home office, muita gente usando o computador pessoal, a grande empresa obrigatoriamente vai ter que ter um plano de resposta a incidente, e esse plano tem que ser treinado, tem que ser executado previamente, os colaboradores têm que conhecer, pelo menos, como eles submetem um incidente, qual é o incidente. O fato da empresa ser grande faz com que as cobranças que ela virá a receber sejam maiores. Então, a lei, apesar de ser geral, ela ela nos leva a crer que aquelas disposições gerais devem ser aplicadas conforme cada realidade. Na realidade de uma grande empresa, esperam-se padrões de mercado, padrões de segurança de uma grande empresa. E aí sim vale um benchmark corporativo para você entender sobre ferramentas, não sobre lei, sobre ferramentas, sobre o que os players do seu setor
acham interessante, qual o tipo de criptografia que eles utilizam, quais ferramentas, além dessas, de segurança eles utilizam, se tem Data Loss Prevention, se não tem, esse tipo de coisa. Mas sem esquecer do treinamento, e o treinamento tem que ser em todos os níveis. Eu sei que a empresa é grande, e a gente tem N CNPJs lá dentro, a gente tem N colaboradores de N setores, mas a proteção das informações corporativas e pessoais é responsabilidade de todos. E o treinamento tem que ser abrangente, não pode ser só para os gerentes ou só para o colaborador da área A ou B. O ideal é que isso seja mais amplo. Obviamente, o tamanho da organização vai dar mais trabalho, não só treinamento, quanto para a gente atingir os outros pontos de controle de acesso, de revisão de acesso. Por isso, o fato da gente ter isso documentado, isso formalizado, processos estabelecidos é fundamental, uma vez que, se a gente não tem isso de um jeito formal, a gente acabaria tendo diversas práticas em cada unidade da empresa, em cada filial, em cada estado, e isso pode ser prejudicial, isso vai dificultar, por exemplo, o atendimento aos direitos do titular. O cara pode ter coletado seu dado aqui em São Paulo, outro na filial do Rio de Janeiro, e cada um fazer uma coisa com essa informação, não seguir o mesmo processo e etc. Então, a formalização dessas políticas, das medidas, das regras é fundamental. Ainda que você não proíba, você deve regular. Isso deve ter visibilidade, isso deve ser aplicado, deve ser treinado constantemente, não bastando a assinatura de um mero documento quando da contratação, e sempre que necessário, ou sempre que possível, isso tem que ser testado. Até porque todos esses elementos em conjunto, eles vão sim contribuir, no caso de um incidente, para reduzir a penalidade. Lembrando que não é se acontecer um incidente, é quando acontecer. Isso é meio que inevitável. Então, é importante que a gente tenha essa trilha de compliance garantida, que a gente consiga demonstrar todo o esforço da empresa para garantir que não acontecesse, ainda que isso venha a acontecer. João, eu achei interessante você puxar, né, esse assunto também para treinamento, porque eu sempre faço analogias que eu acho que fica mais claro, né, para todo mundo, né? Quando a gente, por exemplo, visita uma grande indústria, e a gente já visitou, né, temos clientes que são grandes indústrias, tem que passar por todo um processo de segurança, né? E aí a gente conhece empresas, por exemplo, que você não pode andar falando ao celular. Em qualquer lugar dentro da planta da empresa não pode andar, porque é uma questão de segurança, né? Segurança física, né? Pode acontecer algum acidente, né? Isso é natural acontecer. Só que quando a gente enxerga dado pessoal, a gente tem que também ter essa noção do risco que ele envolve. Então, quando eu admito um prestador de serviço dentro da minha estrutura, às vezes isso enseja também que eu treine, que eu diga o que ele pode e não pode fazer, né? Então, muitas vezes, esse treinamento ele pode ser visto como uma forma muito ampla até, né? Eu vou treinar lá os meus colaboradores, lógico, vou treinar a direção da empresa, porque ela tem que pensar a privacidade como uma das principais coisas, né, no desenvolvimento de produto, serviço, mas também vou ter que treinar quem entra na minha estrutura, né, e que, eventualmente, pode me gerar um risco desse não tratamento, né? Realmente, uma mudança da chavinha da nossa cabeça, né? Então, se eu tenho pessoas, prestadores, entrando no servidor, entrando em banco de dados, dando suporte em ferramentas, preciso treiná-lo, catequizá-lo. Olha, você vai até aqui, se for além desse ponto, eu preciso que você tome essas decisões, essas ações, né, para preservar aí a segurança das informações. Então, e aí eu só queria puxar uma outra pergunta. Alguém está dizendo aqui, está perguntando, né, na verdade, se a única diferença entre a palestra anterior e a atual seria um item, né, que é o DLP. Não é. Né? Quando a gente vai discutindo, vai dialogando sobre isso, a gente vai percebendo que, às vezes, a necessidade que a gente enxerga dentro de uma microempresa, de uma grande empresa, pode ser a mesma. Olha, eu preciso, por exemplo, fazer treinamentos. Mas de quanto em quanto tempo, qual a periodicidade, qual é a abrangência, né? Vai abranger prestador de serviço ou não vai? Vai abranger ferramenta tecnológica, não vai? Né? Vai abranger o que, afinal de contas? E nas grandes empresas, isso é uma selva. Nós temos muito mais elementos para treinar. E é importante que, assim, o DLP, aliás, é a doutora Débora, que era do GPA.
A doutora Débora que fez a pergunta, e Débora, a DLP é só um exemplo. Na verdade, a colocação é que ferramentas, e DLP, de novo, é só um exemplo, que ajudem na segurança da informação. Como a gente está falando de empresas de grande porte, grandes empresas, né, que aí tem recurso financeiro para ajudar nessa questão, é alertar que, por ter mais recursos comparados com as de média e as microempresas, é investir, às vezes, em ferramentas que ajudem a melhorar o seu ambiente de segurança de informação. DLP é uma delas. A gente pode falar de firewall, a gente pode falar de Barracuda, é uma que eu gosto muito, Barracuda. Assim, tem várias ferramentas que podem te ajudar neste ambiente de segurança de informação, seja para monitoramento, seja para bloqueio, seja para forense digital. Então, a ideia aqui é apresentar a necessidade das grandes empresas investirem não só em treinamento, não só em política de segurança de informação, não só na mudança de cultura, mas em ferramentas, porque aí a gente está falando do pessoal com potencial talvez um pouco maior de investimento. Então, aqui a mudança é nesse sentido de investirem também na parte de soluções, de ferramentas que vão te ajudar a ter um ambiente de segurança de informação mais adequado, né? Tem mais uma colocação aqui do Dalton: o que devemos fazer com os dados de backup em fita que servem de histórico? Se tiver que apagar os dados que estejam nos servidores de bancos de dados, não haveria problema, mas os da fita teria, né? O importante aqui, Dalton, para o que se refere à lei, não é o meio que você está armazenando, mas sim a finalidade, o porquê você está armazenando. Quando você diz que esses dados armazenados em fita são para histórico, histórico do quê? É um histórico meramente do histórico da empresa, ou ele é um histórico necessário em razão de uma obrigação legal, ou porque uma norma tributária fala que você tem que guardar por 5 anos, ou porque uma norma do âmbito criminal diga que você precisa guardar por 30 anos. Isso é o que é o importante. Se for para o cumprimento de uma obrigação legal, você tem o direito de continuar guardando. Aliás, você tem a obrigação. Você tem base legal, é só cumprir o princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, que está tudo bem. Se essa guarda, né, esse tratamento de dados, porque o mero armazenamento, pela definição da lei, já é tratamento de dados, não tiver base legal, mesmo sendo em fita, você vai ter que destruir e deixar de tratar esse dado. Então, como a questão aqui ela é legal, ela depende de contexto, a gente teria que entender um pouco melhor essa sua colocação, tá bom? Não, e aí, só acrescentando um pouquinho sobre esse claro. Ponto, essa revisão da cultura de privacidade e proteção de dados é uma coisa que também vai alcançar aí os nossos sistemas de backup. Porque essa fita, né, microfilmagem em geral, ela não foi pensada para esse contexto, né? Então, ela é excelente, você consegue lá... geralmente, o prestador de serviço fala que vai ser mantido eternamente, né? É um negócio que não vai perecer. Mas agora, nesse contexto novo, não é interessante que eu tenha essa vida, né, sem limite de um dado. Não é mais interesse nisso. Então, o prestador de serviço também vai começar a rever seus modelos de negócio, incluindo esses prestadores que são focados em backup, né, em método de armazenamento de informação. Por quê? Porque a possibilidade desse apagamento vai ter que existir, independente do tipo de suporte que você insira a informação. Aliás, a gente tem até um slide numa apresentação, né, doutor Ricardo, que o dado pessoal virou uma batata quente, né? Então, quanto menos ele ficar na sua mão, menor a chance de você queimar a mão. Então, guardar para sempre o dado não é mais tão interessante assim, porque pode trazer um liability para a empresa, né? Tem outra colocação aqui: o problema é quem será o fiscal que vai definir estar dentro do padrão. Isso é definido Isso aí. Pela própria lei, né, JP? A lei, ela diz que você vai usar padrões, e aí você tem ISO e tudo mais. Diga lá, João. Não, essa é uma pergunta muito interessante. Na live que eu fiz com o Domingo Montanaro, super profissional de segurança, a gente conversou um pouco sobre isso, e ele comentou justamente sobre a falta de critério que ele percebeu em algumas autuações no estrangeiro, que isso seria um risco aqui, que a gente sim teria que ter na nossa autoridade um corpo técnico eficiente para determinar os padrões, para que isso não dependa exatamente, como foi perguntado,
do fiscal que vai olhar, de o cara entender o que é e o que não é um bom padrão. E, efetivamente, a gente precisa de ter, porque a lei ela traz isso de uma forma aberta, e sim, a gente pode buscar uma norma NIST, uma norma ISO, etc. Mas o ideal seria ter uma NPD atuante, com pessoas técnicas, para delimitar isso de uma forma clara, porque senão a gente fica numa grande insegurança de será que as medidas que eu adotei são suficientes? Ou, de outra forma, dentro do que prevê o artigo 50 da LGPD, as empresas ou setores, associações, começarem por si só a delimitarem essas práticas. Então, criarem regulamentos, boas práticas para definir, por exemplo, no e-commerce, quais seriam os requisitos mínimos de segurança que a gente devia ter, no mercado financeiro, que já tem regulamentação, quais seriam a segurança, por assim dizer, para que a gente tenha padrões objetivos, porque quando a gente fica nessa questão de boas práticas, boas medidas, conforme o porte, a época, o estado da arte, fica aberto para discussão. Para a gente que é advogado é ótimo, porque a gente consegue pular para os dois lados. Estava bom ou não estava bom, a gente tem argumento. Agora, para a segurança jurídica das empresas, a gente precisava disso de uma forma mais estabelecida. E aí dá até para fazer um paralelo com a famosa Lei Carolina Dickmann. É uma lei que foi elaborada com um grau de subjetividade, é uma lei penal, mas que traz a subjetividade de, por exemplo, escrever assim, invadir o dispositivo por meio de violação de dispositivo de segurança, mas não define o que é dispositivo de segurança. E aí você vai ter N coisas para apontar como um dispositivo de segurança. Então, a gente precisaria de uma regulamentação para tratar de questões técnicas, para que a gente não ficasse nessa subjetividade, podendo esticar o chiclete para um lado ou para o outro. E aí a gente tem uma outra ferramenta jurídica que pode ser interessante, que é a autorregulamentação regulada. É a possibilidade do setor apresentar uma proposta de regulamentação para ele, para aquele setor, e a autoridade validar. Inclusive, o Dr. João Pedro, que é uma das maiores referências no assunto aqui, ele está tocando o projeto de autorregulamentação regulada só do e-commerce brasileiro. Então, imagina aí que a parte de segurança também vai precisar de algum tipo de padronização, né? Seguindo aqui, e a aplicação da lei para repartições públicas? Sim, iniciativa pública também tem que cumprir. Se vai cumprir ou não, é outro assunto, mas governo também tem que cumprir. Seguindo aqui, boa tarde, como fazer implantação naquelas empresas de grande porte que estão em recuperação judicial e sem caixa? Essa, infelizmente, é a realidade de várias empresas. Eu vou assumir o desafio de responder. Eu acho que essas medidas aqui da coluna 1 e 2, Thaís, elas representam um bom avanço no seu projeto de adequação. Não é o projeto todo, não te adequa por inteiro, mas é um bom começo. E muitas outras coisas você pode fazer internamente, com recurso interno, com uma mera orientação, né? Então, existe uma diferença entre uma consultoria adequar a sua empresa e uma consultoria adequar aquilo que é essencial e te orientar a seguir com outras coisas internamente, desde que você tenha equipe interna para isso. Então, isso deve diminuir o seu custo de adequação. Tem mais uma aqui, antes da gente ir aí para as sugestões de boas práticas. Existe alguma estatística na Europa de multas em pequenas empresas? Se sim, qual o motivo e, em geral, que estas estão recebendo? Na verdade, existe um site, que é um site, eu posso procurar aqui, tentar colocar o link, senão vai ficar para uma outra oportunidade, que ele monitora, talvez João Pedro saiba. João, você sabe o nome, o endereço daquele site que monitora as autuações na Europa? Você está no mudo, João. Vou lembrar e já mando aqui. Maravilha, então. Então, o João daqui a pouco vai colocar aqui. Bom, só para complementar, antes da gente ir para o 3, é a mesma situação de dados analíticos de Big Data, Dalton. Sim, é a mesma situação, Dalton. Inclusive, o Dr. Ricardo Oliveira, que está aqui, ele é professor convidado do MBA de Big Data da FIA, né, a convite da professora Montini, Alessandra Montini, e lá ele tem que mudar a cabeça do pessoal do Big Data, porque antes era o Data Lake, quanto mais dado, melhor, e agora tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque quanto mais dado, mais processo de controle, mais liability, mais processos internos, então a gente tem que fazer o mais com menos para ser mais eficaz do que éramos antes, enquanto profissionais de Big Data. Muito bem, vamos lá então para o item 3, boas práticas, tá?
Então, algumas sugestões aqui. Treinamento, muito treinamento, empresas de grande porte, porque quanto mais você tiver disseminada a cultura de privacidade dentro da organização, mais fácil será o trabalho da DPO, da Data Protection Officers, né? A gente tem um cliente, e um dos profissionais que atuam lá, que é o Sesc São Paulo, é o Érico não está aqui, teve nas outras duas, e ele deu o nome carinhoso de DP Outros, né? Fora o DPO, tem o DP Outros que são treinados também dentro da organização com relação à privacidade de dados, né? Em compliance, alguns chamam de compliance stars, né? Que são profissionais que foram treinados em técnicas de compliance, estão espalhados na organização como um todo, marketing, RH, a área de segurança, jurídico, a parte operacional, lá no chão de fábrica, enfim, em todo lugar, que vai ajudar esse pessoal de privacidade de dados. Então, quanto mais treinamento, mais disseminar essa cultura de privacidade de dados e proteção de dados, melhor. Seguindo aqui, FTDP para colaboradores. João, quer explicar essa? Política de tratamento de dados pessoais para colaboradores. Maravilha. Posso? Então, Eu falo, doutor Ricardo. pode falar, João. Só faça a diferença entre política de privacidade para fora, que a gente já falou lá no item 1, e política de privacidade para os colaboradores, por favor. Exatamente. Bom, é um ponto que também, né, para quem perguntou antes, a gente bateu, principalmente na segunda live e agora, que é a questão de a gente ter uma política de tratamento de dados para os colaboradores. Em alguns casos de grandes empresas, ela vai ser mais importante até do que a política de privacidade externa. Por exemplo, a gente pensa numa indústria que só vende para pessoas jurídicas, né? Então, a política de privacidade ou a política de tratamento de dados pessoais para colaboradores, ela visa esclarecer e dar informações ao colaborador de como tratar os dados, de como ele deve se portar com os dados, do que ele deve fazer, a quem ele deve consultar, além, obviamente, de a gente ter a necessidade de informar ao trabalhador como lidamos com os dados deles. Quando a gente pensa em grandes empresas, a gente pensa também em empresas fora do contexto B2C, fora do contexto do mercado de consumo, das relações de consumo. Empresas que atendem outras empresas. Tem muitas grandes empresas, por exemplo, do mercado siderúrgico, outras grandes indústrias, motores, etc., que atendem mais pessoas jurídicas. Mas isso não as exime do cumprimento das normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, por serem grandes, eu digo em volume de pessoas, inclusive, a gente tem muitos titulares internos. Então, de um lado, a gente precisa explicar a eles como eles devem tratar as informações quando em nome da empresa, ou seja, além da PSI que vai tratar da utilização dos ativos de informação, a gente tem que explicar como que eles devem lidar com os dados pessoais. Além disso, a gente deve fornecer informações sobre como nós lidamos com os dados pessoais. Afinal, a grande gama de titulares que se relacionam com a empresa são os próprios colaboradores. Recentemente, inclusive, eu até trabalhei numa versão estrangeira, de uma multinacional que a gente atende, para adaptar à lei brasileira a sua declaração de privacidade do colaborador. E lá a gente vai tratar, ou vai explicar, vai trazer ao colaborador a transparência no tratamento dos seus dados. Quando a gente trata, por que a gente trata? Inclusive, nesse ponto, também na PSI, a gente pode falar sobre o monitoramento das comunicações feitas usando a estrutura da empresa. Isso é fundamental. Teve multa esses dias na Europa aí sobre isso, inclusive, etc. Então, é uma documentação fundamental, porque ali a gente vai, de novo, regular formalmente o tratamento de dados pessoais pelos colaboradores e até dos colaboradores. São duas questões que a gente deve, sim, abordar. Isso é fundamental, porque, de novo, a gente precisa de regras formais para que a gente possa cobrar o seu cumprimento. As regras informais, a gente ainda consegue cobrá-las no dia a dia, mas eventualmente essa situação escalando para uma demanda judicial, etc., a gente não conseguiria. Então, é fundamental que a gente tenha esses documentos estabelecidos, que a gente não dependa de pessoas, mas sim tenhamos processos. E na live anterior, alguém comentou, eu não me recordo quem, que as empresas, teoricamente, teriam os seus fluxos, os seus processos mapeados
eu gostaria de dizer que não são todas as grandes empresas que têm, então a gente precisa sim regular as políticas de como fazer as coisas, não só dos processos, como também essas relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Deixa eu tirar meu mudo aqui. Muito bom, perfeito. Legal. Minimização dos dados pessoais, né? Isso aí também é importante. Fazer uma revisão, né, quanto à forma de tratamento de dados e diminuir, né? Diferente do que a gente estava discutindo aqui com o Dalton, que acho que ficou claro para ele. A gente não vai buscar mais dados e sim menos dados possíveis. Aliás, esse é um dos princípios da própria lei. Expurgo de dados pessoais inúteis, né, segue a mesma linha, e revisão de contratos de prestadores de serviços, que também é fundamental e é um trabalho hercúleo, quando a gente fala em empresas de grande porte, onde a gente tem que revisitar os nossos fornecedores, a fim de entender se aqueles fornecedores não estão tratando os dados de forma inadequada e nos colocando num risco jurídico desnecessário. Né? E também não é porque é uma grande empresa o seu fornecedor que ela esteja adequada à LGPD. Né? Não é porque é um grande software de mercado que o software está adequado à LGPD. Então, a gente tem que pensar aí um pouco melhor quanto à contratação dos nossos fornecedores, seja de soluções, seja de serviço, para que a gente não venha a ter aí qualquer tipo de problema. Gente, se a gente for parar para pensar, a coluna 1, 2 e 3 é um plano emergencial, tá? A gente tem que lembrar que ninguém aqui está defendendo a lei ou coisa que o vale. Inclusive, a gente costuma chorar junto com os clientes, afinal de contas, a gente sabe de todo o desafio que as empresas estão passando em momento de pandemia, né? Eu, particularmente, apesar de sofrer críticas do pessoal mais pró-privacidade, era porque não tem mais o que fazer, favorável ao adiamento da entrada em vigor da lei, né? A gente está, de fato, vivendo um motivo de força maior, que ninguém controla, que é uma pandemia. Então, de fato, a gente advogava aí no sentido do adiamento. Não é o caso. A gente está tentando contribuir da melhor forma possível. Então, coluna 1, 2 e 3 já é um overview para vocês de um plano de atuação assim para as próximas semanas, para aqueles que não fizeram a lição de casa. Já a coluna 4, aí é o que vocês teriam que fazer num segundo momento, né? Acabei de receber aqui um e-mail de uma empresa que falou assim: Márcio, assistiu o evento e vamos para a coluna 1, 2 e 3. A 4 a gente vê logo na sequência, né? E aí o pessoal já está reestruturando os seus projetos, mais ou menos em cima aqui do que a gente está falando. Coluna 4, então, qual de vocês dois poderia aí descrever item a item do que se fazer, então, logo na sequência? Deixa eu só pegar mais uma pergunta aqui da doutora Débora, antes da gente começar a quarta coluna ali, que é a última para a gente encerrar o evento de hoje. Qual a periodicidade de revisão dos mapeamentos de dados? O que vocês indicam? Débora, isso depende um pouco do core business, do tipo de negócio que a gente está falando, né? Se a gente está falando de um hospital, de uma instituição financeira, a gente está falando de uma organização que trata muito dado pessoal com frequência, a revisão desses mapas, elas têm que ser feitas constantemente pelas próprias áreas e constantemente, não com o mesmo período, mas com uma certa constância, pela área de privacidade de dados em avaliações periódicas, né? Porque, na verdade, isso deveria ser um filme. Mas como você tem que bater fotos, quanto mais foto você bater, né, você quase que tem um filmezinho ali quanto a esses processos internos. E criar controles para que esses processos de mapeamento de dados, eles não sejam implantados sem a revisão da área de privacidade. Então, ninguém mais implanta processo internamente sem uma validação da área de privacidade de dados, porque você pode fazer com a menor periodicidade possível. Mas se coisas novas são criadas sem a sua consulta, elas vão ser, sem você ser consultada, ela vai deixar a empresa em desconformidade, né? Agora, se você é uma empresa, digamos aqui como a gente citou, siderúrgica, que o seu negócio não é tanto o tratamento de dados, a não ser o seu RH, né, o seu financeiro, talvez esse período ele pode ser mais espaçado, digamos assim. No seu caso, Débora, como eu sei que você está trabalhando no varejo, se não houve nenhuma mudança sua no mercado, eu acho que uma avaliação
em áreas que são áreas típicas de controlador de dados, RH, financeiro, né, a loja lá na ponta, o marketing, eu acho que tem que ter uma revisão constante, né, o menor período possível. Outras áreas que não tratam tantos dados assim, eu acho que pode ser um pouco mais espaçado, tá? Muito bem. Alguém quer complementar, Ricardo? Sim, só acrescentando um pouquinho ainda sobre o mapeamento, uma coisa é você mapear o dado, pessoal, outra coisa é mapear o fluxo, né? E a gente leva algumas pedradas, né, do mercado, porque às vezes eles não conseguem compreender que saber o fluxo às vezes é muito mais importante do que saber o dado em si, né? Então, se você conseguir manter pelo menos o controle sobre criação de novos fluxos, né? Então isso geralmente acontece com novos produtos, novos serviços, novos processos internos na empresa. À medida que você consegue enxergar o fluxo, você consegue correr atrás do dado depois. Mas controlar o dado pelo dado, você perde contexto e muitas vezes isso não é eficiente. Porque nem sempre a sua área, às vezes a área ela tá muito tranquila de falar de um processo novo. Mas ela não vai lembrar, poxa, eu estou pedindo ali, né, gênero na venda, masculino ou feminino na venda. Ela não vai lembrar, mas ela pode lembrar que dentro de um novo fluxo, podem ter sido coletados outros tipos de dados, né? Então, a gente bate muito nisso. É muito importante nós termos um mapeamento de fluxo dos dados pessoais. Mais importante ainda do que um mapa de dados, porque aí a gente vai ter contexto nisso. E é muito interessante o que o doutor Ricardo está falando, porque às vezes você contrata um data mapping ou um data discovery, aí você sabe os dados que você tem, mas você não tem o fluxo de vida do dado, a origem de onde ele veio, se é uma origem lícita ou não, o porquê ele está ali, se ele é necessário, quem tem acesso, com quem é compartilhado, se há motivo para compartilhar, né? Porque tudo isso são respostas para o princípio da finalidade, princípio da adequação, princípio da necessidade, identificar a base legal. Então, só saber o dado que você está tratando passou longe de ser o suficiente para que você possa adequar a empresa à LGPD. Legal. Vamos lá para a quarta e última vertical aqui, que é a adequação interna, digamos assim. Vamos lá? Doutor, deixa eu só fazer um parênteses aqui para deixar uma dica prática relacionada a essa pergunta, né? A lei traz a obrigação de a gente ter um inventário das atividades de tratamento. Isso ajuda muito a gente entender esse fluxo, a gente entende qual dado é coletado, em qual atividade, por qual meio, para onde ele vai, por quanto tempo ele fica, e etc. Então, para fins práticos, eu sugiro a leitura da norma ISO 27701, porque lá eles trazem quais seriam os itens que devem conter nesse inventário. Então, a lei vai falar em inventário só, né? Ela não traz o como. De novo, o importante na parte prática da matéria é a gente entender como a gente viabiliza a letra fria da lei. Então, a norma ISO 27701 pode ser de muito boa ajuda, não só para isso, mas para vários outros pontos atinentes à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Estou no mudo aqui. Muito bom. Já coloquei ali para o pessoal que não pegou. ISO 27701. Inclusive, existem alguns cursos online, né? Tem até na Udemy, aqueles mais baratinhos, para quem tiver interesse de entender como é que essa ISO funciona. Legal. Vamos lá, então? Vamos lá. A gente já falou sobre o mapeamento de fluxos, né? Essa importância. Conhecendo o mapeamento do fluxo que vai te levar ao dado, você precisa começar a pensar e repensar os enquadramentos do tratamento nas bases legais. Então, a gente não faz isso no primeiro momento, porque senão a gente teria que fazer todo esse item 4. Esse item 4 demora para fazer, é um trabalho árduo. Então, a gente coloca isso no último item, porque você vai ter mais tempo. Isso não é tão visível para as pessoas, exceto se você morrer pela boca, como, né, a gente está mencionando. Exceto quando eu coloco no meu site que eu trato o dado por uma determinada base legal e, na verdade, eu não deveria tratar por aquela base legal, ou o enquadramento está incorreto. Mas no item 4 ali, a gente vai ter que fazer isso com muita calma, né? Vamos pensar porque eu tenho dado comigo e enquadrá-lo adequadamente. Esse enquadramento ele pode ser até benéfico para a empresa, no sentido de conseguir justificar uma coisa que, a primeiro momento, ela não tinha no mapa, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do encaminhamento de e-mail marketing, né?
todo profissional do mercado sempre pensa, quando eu vou encaminhar e-mail marketing, eu vou usar o consentimento, porque isso era praxe. Mas agora não, eu posso eventualmente utilizar o legítimo interesse. Então, esse enquadramento ele muda tudo, porque eu nem vou precisar pedir o consentimento da pessoa para fazer essa ação. Então, muda muita coisa, mas, né, como demora para processar esse tipo de informação, a gente coloca isso no item 4. Revisão do tratamento, né, dos dados dos colaboradores. Isso daí, assim, 100% das empresas que a gente presta assessoria tem problemas com isso, né? Vamos pensar no seguinte, o e-social trouxe um grande problema. Tem um prazo para entregar o atestado médico, no caso de ausência de um colaborador. O que aconteceu com isso? A criação de N processos dentro da empresa, onde um colaborador que faltou manda no WhatsApp pessoal do gestor, manda no WhatsApp corporativo, o gestor já manda para o pessoal do RH por WhatsApp no dispositivo pessoal, depois manda por e-mail, depois sobe no sistema. Olha quantos fluxos você cria dentro de uma demanda, né, de um problema com o seu back-office, né, com o pessoal que te presta serviço. Né? Então, tem muita coisa para fazer ainda, enxergando o dado dos colaboradores. Então, mas também, por outro lado, como não é um item visível, faz isso com mais calma, entende melhor a necessidade, verifica se os enquadramentos não podem ser enquadramentos menos subjetivos, como cumprimento de obrigação legal, como cumprimento do contrato, né? Para conseguir fazer essa gestão muito bem feita do dado dos seus colaboradores. Eles também são titulares, não podemos esquecer, eles também vão poder exercer direitos, né? E aí, a gente também não quer abrir o risco dentro de casa, a gente está fechando o risco lá fora e o risco dentro também. Revisão de processos em geral, né? A gente brinca que quanto mais pontos da empresa tratarem dados pessoais, maior é a necessidade de gestão desses dados. Então, se uma determinada área não precisa ter acesso a dado pessoal, não dê acesso a essa área. Né? O exemplo que eu vou contar para o resto da minha vida, né? Em um determinado cliente que fazia, concede uniforme, a área de uniformes, ela recebia o nome de quem era o destinatário do uniforme. Né? E alguns destinatários, né, eles escolhiam o uniforme do gênero oposto. Né? Então, mulheres, às vezes, queriam o uniforme de homens, e os homens, pelo menos no documento, queriam uniformes femininos. Será que a pessoa, né, na ponta, né, aquela pessoa que só embala o uniforme e manda para o almoxerifado, precisa saber desses detalhes? Não precisa, gente. Então, quando a gente pensa em processo dentro da empresa, a gente deveria minimizar o tratamento do dado, fazer com que o dado circule menos possível, porque aí eu tenho menos risco, menos necessidade de fazer gestão. O Privacy by Design, não sei se você quer falar um pouquinho, João, sobre o Privacy by Design? Posso falar, com certeza. Bom, o Privacy by Design está basicamente junto com isso que o Dr. Ricardo falou sobre a revisão de processos. Na verdade, ele vai entrar na criação de novos processos ou até na adequação do processo, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, assim como a sua irmã mais velha, a lei europeia, o regulamento europeu, ela traz a obrigação de que sejam adotadas medidas para a garantia da privacidade e da proteção dos dados desde a concepção, desde o início do projeto, do produto, do serviço. E para isso a gente precisa efetivamente de um processo, um procedimento de Privacy by Design. Como assim? Ao desenvolver novos produtos, novos serviços, novas campanhas de marketing, por exemplo, ao contratar um novo software, ao desenvolver um novo software, a privacidade ou a preocupação com a privacidade deve ser seguida desde o seu começo, deve fazer parte do projeto desde seu início, deve ser buscado um equilíbrio entre segurança e privacidade, entre as necessidades da empresa e a privacidade do usuário. Essa adequação deve ser feita de uma forma integral naquele projeto, naquele produto ou serviço, e não como um puxadinho, ou seja, deve ser parte integrante. Existem, né, os 7 princípios do Privacy by Design, escritos por Anne Cavoukian, se eu não me engano é o nome da pessoa que desenvolveu isso lá no Canadá. É isso aí, uma mulher. E são 7 princípios que a gente deve seguir para garantir que a privacidade acompanhe o design, acompanhe
o projeto, o produto ou serviço desde seu desenvolvimento. Isso é fundamental na questão da cultura de privacidade que a gente precisa criar. Então, para que a gente atinja uma cultura de privacidade, a gente deve ter, por exemplo, um procedimento de consulta ao comitê de privacidade, ao encarregado de proteção de dados, à área responsável pela privacidade, para que ela opine sobre os novos projetos que envolvam dados pessoais. Por exemplo, estou criando um totem para atender os meus consumidores sem o contato pessoal. Para isso, você vai precisar de algumas definições relacionadas à privacidade, tanto quanto aos dados que você vai coletar ou vai exibir naquele totem, ao controle de identidade para que não sejam acessadas informações indevidas, a regularidade dos dados que a área pretende coletar por meio daquilo, ou seja, eu quero usar uma câmera para fins de segurança. Isso vai ser analisado pela área competente, a área de privacidade. Muitas vezes a ideia é muito boa para o negócio e vai interferir em algum ponto relacionado à privacidade. Até por isso que no exterior, ou na Europa, por assim dizer, na União Europeia, o DPO, o encarregado, ele tem uma certa autonomia para justamente poder pontuar coisas inadequadas, o que a gente não tem essa previsão ainda aqui, até que seja regulamentado, talvez, e com a discussão se o regulamento pode inovar nesse sentido, mas é fundamental, então, resumindo, que a área de privacidade seja consultada quando o desenvolvimento, o projeto, o produto, o serviço, ou até a contratação, envolva o tratamento de dados pessoais. Por exemplo, quando a gente vai contratar uma ferramenta para a folha de pagamento do colaborador, softwares relacionados aos nossos colaboradores, a empresa que vai fazer a concessão dos benefícios, tudo isso envolve muito tratamento de dados pessoais. E se a gente levar o Privacy by Design, a rigor, a gente tem que trabalhar com a preocupação da privacidade desde o início disso tudo. Bem bacana. Revisão de minutas padrão da empresa, isso sempre tem que acontecer, e agora com a LGPD principalmente. Aí uma dica, né, para os jurídicos das grandes empresas, a gente enxerga que a grande maioria das contratações que se faz, né, são com operadores e não com controladores. Né? Então, tem itens que você não precisa ficar negociando muito, não precisa abrir muito para negociação, porque você, grande empresa, quer diminuir seu risco. E para diminuir seu risco, você tem que contratar muito bem e saber muito bem qual é o papel assumido pelo seu prestador. Se o seu prestador for controlador, o seu risco vai lá em cima, né? Então, geralmente isso não acontece. Geralmente as empresas não querem ficar contratando controladores a todo tempo. Então, quando a gente pensa em revisão de contratos para grandes empresas, diferente das pequenas, das médias, que tem que, às vezes, ficar negociando cláusula por cláusula, não. A grande empresa ela pode ter um padrão de contrato. Vocês vão seguir esse padrão. A gente já não usa o padrão, por exemplo, em relação à lavagem de dinheiro, aquelas cláusulas padrão. Qual foi o prestador de serviço que um dia falou para você, olha, eu não posso assinar porque eu não concordo com essas cláusulas? Então, essa revisão também, né, de paradigma, ele vai gerar isso. Né? Se eu quero contratar um operador, eu não vou admitir que hajam cláusulas dúbias, cláusulas que possam abrir margem para ele decidir sobre o tratamento de dado, para ele usar o dado de alguma outra forma, não. E aí, nesse caso, eu nem negocio essas condições. Se eu quero contratar um operador, é um operador que eu vou contratar. Não vou contratar um controlador no lugar dele. A revisão do ciclo de vida, o último item ali específico, revisão do ciclo de vida dos dados pessoais junto às áreas. E aí é importante entender o seguinte, que quanto maior a empresa, maior pode ser os tipos de tratamento que acontecem, né? E menor a possibilidade de uma pessoa só controlar todo esse tratamento. Então, se a gente pensa, por exemplo, num DPO de uma indústria, que vai ter que interagir com o pessoal da medicina do trabalho, né? Qual que é a condição do DPO opinar sobre o tratamento de dado, considerando toda a normativa da medicina? Entende? Então, às vezes ele vai ter que realmente validar com as áreas. Olha, médico do trabalho, me diga, quanto tempo precisamos tratar? Fundamente isso. E aí a área vai e fornece informação. A mesma coisa com o contábil, com o fiscal, com qualquer outro ramo da empresa. É muito difícil de DPO conseguir ter esse controle sobre todos os ciclos de vida. Por isso a necessidade de se estabelecer um processo em que vocês consultem, né, ou gerem um processo que se consulte as áreas para que elas validem sempre esses ciclos de vida. Quando a gente pensa em RH, por exemplo, talvez o mais
claro que a gente pode chegar, porque cada documento, por exemplo, tem um ciclo de vida. Mas eu preciso acompanhar a evolução disso, pode surgir uma lei que muda um prazo, então a sua área ela tem que ter expertise suficiente para indicar o quanto tempo ela precisa ter no dado com ela. E é ela que vai dizer, não é o DPO. E o DPO ele pode até validar, né? Ele pode até fazer a sua pesquisa, mas precisa se contar com a expertise de cada uma das áreas para fazer essa indicação. E aí, por fim, outros itens que, eventualmente, dentro desse levantamento, você considere relevante. Então, como a gente brinca, né? A gente vai tirar uma foto. Tirando uma foto, pode aparecer ali um problema que você vai ter que corrigir de uma outra forma. Né? E aí, implementar esse método para conseguir, finalmente, chegar no patamar próximo do esperado ou até o patamar esperado. Se chegar no patamar esperado é muito complicado, mas você tem que percorrer esse caminho para chegar mais próximo disso. Não? Eu colocaria nesse outros itens o projeto normal de adequação. É começar o projeto inteiro, né? Porque aqui a gente falou aquilo que é o essencial nesse momento. Mas fazer o assessment completo, entrevista com todas as áreas, um relatório de gaps, um plano de conformidade, né? Para depois fazer a adequação propriamente, que muitas das vezes são até melhorias disso que você fez de forma emergencial aí, que a gente sugeriu. Melhorar certas coisas que você fez emergencialmente e seguir com aquele fluxo natural dos projetos. Inclusive, a gente tem aí publicado com frequência o que nós aplicamos como as 5 fases de um projeto de adequação em mares calmos. Como estamos vivendo um tsunami, não dá mais para fazer daquela forma. Bom, vamos passar aqui rapidinho por algumas considerações que foram feitas aqui, antes das nossas considerações finais. A lei terá aplicação diferenciada para cada segmento? É provável que sim, né? A gente vai ter que ver a interpretação do Judiciário, do PROCON, do Ministério Público e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas pelo menos por parte do Ministério Público a gente já tem visto algumas tomadas de decisões, digamos assim, considerando, né, o setor, né? A gente teve aí uma reunião tempos atrás aí com o Ministério Público que estava tratando uma questão de birô de informação, inclusive pessoal de cobrança. E o Ministério Público foi até sensato em entender o que era aquele negócio e as características daquele tipo de negócio, né? Bom, o Érico diz, não sei se isso já foi exposto na live, mas fico aqui pensando quais seriam as alternativas de sistemas, inclusive contemplando o DLP financeiramente viáveis para as empresas de pequeno porte. Érico, isso foi dito aqui sim, eu vi que você entrou depois, a DLP e outros investimentos mais pesados em segurança de informação não são nem sugeridas para as empresas, né, de micro e pequeno porte, nem as de médio porte, que a gente sabe que o investimento é muito grande. Aí o investimento ele é muito mais focado em cultura, em treinamento, em política de segurança de informação, né, é mais na conscientização, ferramentas mais baratas, porque é o possível, né, dentro dessa situação. Tem uma colocação aqui, DPO poderá ser considerado tão importante quanto o próprio CEO da empresa, visto que o DPO pode até mesmo saber de coisas que nem o CEO sabe na organização? Se você colocar dessa forma, a resposta seria sim. Né? Quando a gente viveu um movimento muito grande do pessoal do compliance, se discutia muito, o compliance vai ficar embaixo do jurídico, vai ficar embaixo do financeiro. Não, o compliance vai direto para o board da empresa. Às vezes não tem nem ligação com o CEO, porque às vezes o compliance vai ver se o CEO está cumprindo a regra. Então, aqui a área de privacidade de dados, se você tem um board, ele pode estar vinculado direto ao investidor, direto ao nível maior de gestão da organização, porque a área de privacidade vai ter que verificar se todo mundo está cumprindo com as normas de privacidade de dados. E aí tem mais uma colocação, acho que mais que a importância relativa acho que mais que a importância relativa a que ressaltar a necessidade de independência e autonomia de atuação do DPO nas empresas, de fato. Né? No regulamento europeu, essa independência é ainda maior. A lei ela deixa mais clara essa independência a partir do momento que ela imputa algo até pesado para os DPOs europeus, que é a responsabilidade legal solidária, justamente para criar uma independência quase que forçada entre o DPO e a organização.
aqui, quando a gente estava debatendo a lei, a gente achou isso talvez pesado demais para a cultura brasileira, uma vez que os funcionários, né, os trabalhadores ou os colaboradores brasileiros, eles são, na grande maioria das suas relações, subordinados efetivamente aos seus empregadores, né? Mas deve existir, pelo menos do ponto de vista de boa prática, uma independência, e o DPO deve se comportar desta forma o máximo possível, né? Então, vocês veem que tudo isso é uma questão de cultura mesmo. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta aí complementar, fiquem à vontade. Mais uma vez, a ideia dessa maratona, porque hoje o dia foi cansativo nesse aspecto, devo confessar, 3 eventos, falando para o micro e pequeno, falando para o médio, falando para o grande, em razão dessa euforia quase que o mercado está, de um susto, né, onde grande parte do mercado contava com um adiamento e que agora tem que correr efetivamente para fazer minimamente algo para estar minimamente ali cumprindo com as suas responsabilidades face à Lei Geral de Proteção de Dados. Vai lá. Tem uma pergunta aqui da Roberta sobre os condomínios residenciais. Como proceder com as gravações de imagens de CCTV e com os dados de moradores expostos na portaria onde diversos funcionários acessam. Primeiro ponto, controle de acesso, inclusive quanto às informações físicas. Então, se na portaria a gente, pela própria função, tem um grande volume de dados pessoais de colaboradores, de moradores, não é todo mundo que deve acessar, só aqueles que necessariamente tiverem que adentrar aquele recinto, para fins de segurança, inclusive. Imagens de circuito interno. As imagens também são dados pessoais. Em algumas hipóteses, elas podem revelar dados pessoais sensíveis. Então, sim, a gente tem que ter um cuidado com essas gravações. Tem que ser muito bem delimitado, por exemplo, o seu prazo de armazenamento. A empresa que vai fazer a gestão, a guarda, vai ter acesso a isso, porque normalmente existem terceiros no desempenho dessa função. Isso demanda adequação de procedimento, adequação de contrato e alteração de algumas questões práticas, por assim dizer. Mas, sim, o condomínio também tem que pensar, ou também tem que trabalhar em sua adequação, afinal, ele trata muitos dados, desde o acesso da pessoa até os dados de colaboradores, de moradores do condomínio. Só complementando isso, eu lembro de uma autuação da autoridade espanhola, que é uma autoridade que pega pesado, porque a câmera, né, ela estava pegando coisas de metros, poucos metros a calçada, né? E aí ela entendeu que aquilo estava contrário ao GDPR por estar monitorando via pública, que inclusive tem disposição legal, que deve ter um tratamento até com a necessidade de você rodar um DPIA, que é um relatório de impactos por estar monitorando via pública, né? Então, neste caso aí, tem que tomar o máximo de cuidado. Vamos lá, então, para as considerações finais aqui. Doutor Ricardo Oliveira, suas considerações finais aí, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Beleza, eu agradeço aí o pessoal que acompanhou a gente, seja em uma, seja nas 2 ou nas 3 lives que a gente fez hoje. Tentamos trazer aqui alguns itens, fazendo considerações de acordo com o porte da empresa, né? Porque a gente sabe que o tratamento é diferente, então não adianta chegar com uma receita de bolo, né, de um porte para um outro porte, não vai funcionar. Então a gente tentou agregar o máximo possível de informação para que vocês possam, pelo menos, startar esse projeto. Uma questão que eu acho que é fundamental, a gente queria abrir o olho de vocês para isso, né? Pode parecer um mundo de alterações, um volume de trabalho intransponível, mas precisamos começar. Se a gente não começa, a gente nunca supera, né? Então, não fiquem com medo, né, do que vai vir depois da curva. A gente tem que caminhar, precisamos, a lei não vai voltar atrás, né, e a gente precisa chegar no ponto estabelecido. Então, não tenho medo disso, né? Vamos dando um passo de cada vez. Eu acho que o mercado está amadurecendo, vocês têm mais acesso à informação, né? Imagina isso implementar uma lei como essa há 20, 30 anos atrás, né, com um volume de informação muito, né,
mais difícil de se encontrar e tal. Mas hoje não, hoje a gente tem informação aí, nem sempre com muita qualidade, mas a gente consegue pelo menos dialogar com as fontes, né? E ter aí um conteúdo de mínima qualidade para a gente tocar os nossos projetos. Então, fico agradecido aí e à disposição de vocês, no que precisarem. Maravilha, então. Acho que está perfeito. Eu acho que as necessidades são distintas, dependendo do porte, os recursos também são, então não tem receita de bolo, acho que é por aí. E uma hora tem que começar, concordo também, né? A gente às vezes vive um pouco de síndrome de general, planeja, mas às vezes precisa de soldado, né? Tem que ir lá e combater. Acho que é por aí. João, suas considerações finais aí. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal que me acompanhou de manhã, de tarde e agora de noite. Agradecer, em especial, ao amigo Caio Aidar, que passou de manhã e passou aqui à tarde também. Pontuar, como o Dr. Ricardo disse, a gente trouxe aqui recomendações emergenciais. Se você perguntar para a gente o que é o mais adequado, a gente vai dizer que é um projeto completo, desde a análise do gap lá no seu começo, nossas entrevistas, questionários, análise de documentos, adequação dos processos, adequações de políticas e tudo que a gente faz no projeto completo. Porém, a gente está no Brasil, a gente sabe que a lei vai entrar em vigor nos próximos dias e a gente conhece a realidade de um país tão desigual como o nosso, que tem realidade diversa do sul ao norte, e a gente não pode pensar que a gente vive no continente europeu, nem que a gente está submetido às normas europeias. Então, pensando nisso, pensando no pouco tempo que resta para aqueles que não se adequaram, a gente tentou trazer as ações emergenciais, as quais de nenhuma forma dispensam um projeto de adequação completo, ou ao menos a adequação das atividades, por assim dizer, mas são medidas para evitar maiores prejuízos ou trazer uma maior segurança jurídica no dia 1 da lei. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e ficamos à disposição. Acompanhem nossas redes sociais, porque a gente tem feito bastante eventos. E é isso, muito obrigado pela participação de todos. Maravilha. Gente, espero que vocês tenham aproveitado. Esses dois profissionais aqui são do grupo dos melhores profissionais em privacidade de dados que o país tem. São autores de 2 livros aí que são referências no mercado, tanto o LGPD comentado, quanto o de legítimo interesse. Então, espero que tenham realmente aproveitado, tirado algum proveito prático disso. No mais, espero que isso que a gente tenta levar aqui, que é um pouco de educação digital, seja relevante no meio corporativo, mas que também educação digital ela leve também para o convívio em sociedade. É importante a gente começar a ter um tipo de postura no ambiente virtual tão melhor ou igual ao que nós teríamos no mundo real. Isso é uma questão de regras sociais, é uma questão de regra moral, isso é uma questão de regra de convívio entre as pessoas. Nós que somos profissionais do direito, sabemos que a sociedade ela é regulada por normas. Se você não tem normas, acaba se instaurando o caos. Por isso que existe o direito. O direito ele serve para regular o convívio em sociedade. Contudo, nós somos regulados não só por normas jurídicas. Existem normas de cunho social e de cunho moral que são fundamentais para o convívio, inclusive no meio digital. Portanto, a gente espera que as pessoas que têm educação formal, técnica, tenham algum tipo de conhecimento técnico, seja de língua portuguesa, seja de conhecimento de TI, mas que tenham educação do ponto de vista de convívio em sociedade, no mundo real, no mundo virtual. Mas fica aqui o meu agradecimento, fica aqui as minhas desculpas, caso alguém tenha se sentido ofendido por qualquer tipo de colocação que tenha sido feita aqui. Óbvio que a gente não controla a atuação de todo mundo, a gente tem que aprender a conviver também com esse tipo de situação. Mais amor, menos lacração. Fiquem todos com Deus e até a próxima.